Fala aí, meu povo, esse é o primeiro vídeo do canal Contra Opinião, um canal onde basicamente nós vamos falar sobre cultura, política e espiritualidade e também sobre notícias, mas não qualquer notícia, somente aquelas que realmente importam e que podem fazer você refletir e evoluir de alguma forma. Eu sou Rick Galúcio e eu quero que você venha junto comigo nessa jornada. E hoje nós já começamos com chave de ouro, falando a respeito de um assunto extremamente atual e polêmico. Uma tendência que infelizmente tem crescido muito no meio evangélico brasileiro, mas que não é pelo fato de estar crescendo muito ou pelo fato de ser muito popular que deixa de ser uma coisa ruim. Pelo contrário, o assunto de hoje tem prejudicado a espiritualidade de muitas pessoas e esse assunto é a teologia do coaching. E eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos refletir nesses próximos minutos. A primeira coisa que nós precisamos falar é que muitas pessoas fazem associação entre a teologia do coaching e a famigerada teologia da prosperidade. E sim, elas se parecem em alguns aspectos. Por exemplo, as duas são antropocêntricas, são focadas no homem e no sucesso do homem, em vez de serem focadas em Deus e na sua glória. Por aí já dá para perceber que nós não começamos muito bem. Mas se você acha que o inferno não tem subsolo, você está enganado. Inferno! Muitas pessoas dizem que a teologia do coaching é ainda pior, mais danosa e muito mais grave do que a teologia da prosperidade. Meus amigos, se você acha que o Edir Macedo já é dose de superar, nada é tão ruim que não possa piorar com um Thiago Brunet e um Pablo Marçal. Fala assim comigo, eu sou o general do reino! Veja bem, na teologia da prosperidade você percebe que ainda há o elemento da barganha. Aquela troca marota que o vivente que se acha esperto acha que pode fazer com Deus. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Através dessa troca, Deus supostamente vai realizar milagres, trazer prosperidade material e muita saúde para aquela pessoa. Logo, na teologia da prosperidade, Deus é essencial para o homem. Ele é extremamente importante, na verdade. Indispensável para que o homem consiga tudo aquilo que ele tanto deseja. Obviamente que nada disso torna a teologia da prosperidade a mocinha da história, mas há algo ainda pior. Afinal de contas, na teologia do coaching, a troca com Deus é eliminada e a necessidade do Todo-Poderoso desaparece. Para essa vertente, Deus deixa de ser indispensável e ele se torna uma espécie de treinador. O que é totalmente essencial na teologia do coaching é o próprio homem e o seu próprio esforço para chegar onde ele quiser. Eu sou o melhor. Para essa teologia, Deus no máximo é aquele parente, paciente geriátrico, que te ama demais e torce pelo seu sucesso e fica ali nas arquibancadas, numa cadeira de roda, torcendo e vibrando para que você desenvolva o seu máximo potencial. Hoje eu vou te mostrar como é que isso chegou nas igrejas brasileiras, como elas têm absorvido essa mentira, qual é o fundamento teológico da teologia do coaching e por que você tem que ficar bem longe desse tipo de doutrina. Corram, seus tolos! Mas antes nós vamos definir o que é o coaching, e mais especificamente o que é o coaching espiritual. Para a gente entender o que é o coaching, podemos ir, por exemplo, no site do Instituto Brasileiro de Coaching. Nele você vai encontrar algumas definições do que vem a ser isso. Uma delas diz o seguinte: abre aspas, coaching é um processo, uma metodologia, um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas por absolutamente qualquer pessoa para alcançar um objetivo na vida pessoal ou profissional até 20 vezes mais rápido, comprovadamente, fecha aspas. No mesmo local, também é possível ler que, abre aspas, o coaching é um processo definido como uma mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como a administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência e linguagem ericksoniana. Você pode estar perguntando que raios é linguagem ericksoniana, e eu fico feliz que você tenha perguntado. A expressão linguagem ericksoniana é uma referência a um homem chamado Milton Erickson, um psiquiatra americano considerado por muitos como o pai da hipnose moderna e da programação neurolinguística. A diferença entre a hipnose praticada e ensinada por Erickson e aquela ensinada e praticada por Freud, por exemplo, é que a hipnose ericksoniana mantém a pessoa consciente. Tudo que acontece com a pessoa é processado através de mecanismos de linguagem, onde o terapeuta tem todo o controle da situação através de sugestões faladas. Em outras palavras, essa linguagem ericksoniana tem por objetivo justamente fazer com que você faça coisas sem que você perceba que você está fazendo. Dito isto, nós não vamos passar por todos os tipos de coaches que existem, mas nós vamos focar naquele que é conhecido por coaching espiritual. A definição do coaching espiritual, segundo o próprio Instituto Brasileiro de Coaching, é o seguinte, abre aspas, coaching espiritual não tem ligação com religião, doutrina ou crença.
O coaching espiritual tem como foco proporcionar o equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e com o universo em si. A metodologia age de dentro para fora, atuando nas questões internas da pessoa e no seu autoconhecimento. Portanto, o coaching espiritual auxilia o ser humano a identificar suas crenças e valores, a reconhecer a sua missão e propósito de vida, a acreditar em si mesmo e ter amor próprio, a superar limites e assim deixar um legado positivo, tanto em âmbito pessoal como profissional. Uau! Uau! Maravilha! Legal! Bem louco, empolgante. Surge então a pergunta: como é que foi que muitas igrejas compraram essa ideia do coaching espiritual e transformaram tal ideia na teologia do coaching? Bom, não se sabe exatamente o momento em que a teologia do coaching invadiu as igrejas evangélicas. No entanto, ninguém pode se impressionar com o surgimento dessa aberração. Afinal de contas, tanto a autoajuda como a teologia da prosperidade já eram amplamente disseminadas nas igrejas. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Há muitos anos, muitas igrejas deixaram de pregar o evangelho verdadeiro e abraçaram um bezerro de ouro chamado humanismo. Aí não tem pra onde correr. Surge a teologia do coaching e ela não encontra muitas resistências nos ambientes cristãos. A teologia do coaching auxilia a pessoa a identificar as suas crenças. Parece uma coisa maravilhosa, na verdade, né? Meus queridos, acontece que o evangelho, o arrependimento, a cruz e a morte que é bom, nada. A brincadeira é o fim do mundo, me ajuda aí! Isso é tão verdade que aqueles que andam pelas igrejas propagando essa mensagem, eles não se apresentam como pregadores do santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles se apresentam como coaches. Aqui no Brasil, um dos coaches mais conhecidos é o Thiago Brunet. Ele possui vários livros publicados, dentre os quais a gente pode citar os seguintes: Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. Outro título dele é Descubra o Seu Destino, as chaves que abrem as portas para o seu futuro. Outro título, Emoções Inteligentes, governe sua vida emocional e assuma o controle da sua existência. Pois bem, perceba a ênfase dos títulos dessas obras. Além disso, já é conhecida a afirmação feita por este coach em uma palestra no sentido de que, sim, é verdade que Deus planejou o nosso destino, porém as nossas decisões podem alterar aquilo que foi decidido por Deus. É o quê? Brunet vai em frente e chega a dizer que Deus tem o lápis do destino em suas mãos, mas que o ser humano tem a borracha das decisões. Por isso, o ser humano tem a capacidade de apagar aquilo que foi escrito por Deus. Aí é pra acabar mesmo, né? A heresia não tem fim. Pois é, muito bonito, pode até ser inspirador para alguém, mas não é bíblico, não é. Veja o que o próprio Deus diz a respeito de si próprio em Isaías capítulo 49, 9 e 10. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço tudo o que desejo. Pois é. Eu poderia explicar essa passagem para vocês de diversas formas, mas por hora, basta você saber que o Thiago Brunet está errado. É pra acabar mesmo. Eu fico impressionado com esse tipo de teologia. Todos os representantes da teologia do coaching, eles amam a ideia de haver um Deus que tem todo poder, mas que não tem todo controle. Afinal de contas, um Deus que tem todo poder, mas que não tem todo controle, ele se dobra para as minhas e para as suas vontades. E é isso que eles estão pregando, vez após vez, ano após ano, com essa teologia bizarra da borracha que apaga os planos de Deus. Mas minha camaradagem, a vida não é assim. A vida não é assim. O Deus bíblico não somente tem todo o poder em suas mãos, como também ele tem todo o controle. E um Deus que tem todo o poder e todo o controle em suas mãos, ele não se dobra para as minhas e suas vontades. Pelo contrário, nós é que nos dobramos para a sua vontade. Outro coach bem conhecido no meio evangélico e que até se apresenta como pastor é o nosso querido, o nosso amado, Dave Leonardo. Autor de um livro chamado O Amor Mais Louco da História, no qual ele faz uma afirmação no mínimo complicada a respeito de Judas Iscariotes, que traiu nosso Senhor. Mas antes de nós olharmos essa afirmação, apenas um parênteses aqui. Adivinha só quem escreveu o prefácio desse livro. Mas vamos ler agora um trecho do livro O Mais Louco Amor da História. Abre aspas. Judas pode até ter sido um bom discípulo durante o tempo que andou com Jesus, mas ninguém nunca soube, porque na noite em que o entregou à morte, ele desvalidou todas as suas boas obras. A traição se tornou seu único legado. Em outro momento,
Leonardo afirma o seguinte, abre aspas, Judas poderia ter revertido aquela situação, mas ele não fez. Ele só precisava ter esperado 3 dias. Porém, apesar do arrependimento, ele não foi capaz de enxergar a reversão para o que havia feito. Algumas vezes eu fico imaginando o que poderia ter acontecido se eu tivesse a chance de encontrar Judas, bem no momento em que ele saiu arrependido, jogou as moedas e se livrou de tudo aquilo que o prendia. Eu queria tê-lo encontrado naquele momento, e se eu o encontrasse eu diria, Judas, fique calmo. Ele, por outro lado, provavelmente diria, não, eu destruí a minha vida, acabei com tudo e agora eu vou me suicidar. Eu, mais uma vez, insistiria para que ele mantivesse a calma, enquanto ele, possivelmente irritado, me responderia, calma, mas o filho do homem vai morrer porque eu o traí. Então, com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos, eu diria, sim, ele vai. Mas fique calmo, porque se você esperar 3 dias, o mesmo sangue que você traiu vai te salvar. Não, nada a ver, irmão. Ok, nós já demos uma olhada no que David Leonardo tem a dizer sobre Judas, agora vamos ver o que a Bíblia diz. Na oração sacerdotal de Jesus em João 17, de 9 a 12, o Filho de Deus diz o seguinte, minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Meus amigos, a regra é clara. Judas jamais se arrependeu da sua traição. Enfim, ele nunca se arrependeu da sua maldade. No máximo, o que aconteceu é que ele foi tomado por um remorso, por perceber, como ele mesmo expressa em Mateus 27:4, que ele tinha traído sangue inocente. Mas arrependimento, que é bom mesmo, nunca houve. Esses exemplos são mais que suficientes para provarem que tudo o que pode ser encontrado na teologia do coaching é uma mistura entre materialismo com terapia psicológica que não tem nada a ver com o evangelho. Só besteira. Afinal de contas, que tipo de fé cristã é essa em que o ser humano é o centro de tudo? Que tipo de fé cristã é essa no qual não há o anúncio da cruz de Cristo como a solução para a rebeldia e para a maldade do coração humano? Que cristianismo é esse em que não se prega acerca da porta estreita e do caminho estreito, onde não há o chamado à renúncia, onde não há o convite ao sofrimento por amor ao nome de Jesus Cristo? Que cristianismo é esse em que a mensagem da salvação se resume a jargões motivacionais travestidos de fé? Só para dar mais um exemplo para você, em uma pregação bem conhecida nas redes sociais, David Leonardo soltou mais uma. Assista esse vídeo. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus... Senta que lá vem heresia, hein? Você é o centro. Complicado, né? Complicado. Graças a Deus, nós temos o Gandalf do evangelicalismo brasileiro. O maior destruidor de heresias que já pisou em terras tupiniquins. Aquele que faz Edir Macedo ter severos prejuízos financeiros ao tirar pessoas do seu sistema religioso de engano. E que faz o Valdomiro Santiago e o Agenor Duque amaldiçoarem o dia do seu nascimento. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Ele mesmo, Augustus Nicodemos Lopes, ou para os mais íntimos, Tio Nico. Ao se deparar com o tamanho disparate teológico que saiu dos lábios do jovem Dave, Nicodemos não deixou barato naquilo que ficou conhecido como um dos melhores memes da tradição cristã brasileira. Confira. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Não, querido, você não é o centro de Jesus e ele não fez as coisas apontando para você. Ele mesmo disse que a comida dele e a bebida dele aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Ainda na sequência de memes de qualidade, aproveitando a infame fala de Leonardo, veja este outro vídeo. E toda vez que você me disser... Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Eu vou responder só... Heresia!
Continuando, gente boa. Com tudo isso, é óbvio que eu não quero dizer e nem negar que um alto preço de fato foi pago. Foi pago um alto preço e isso é verdade. Mas ao contrário do que diz a teologia do coaching, esse alto preço não conta a história de como nós somos preciosos. É verdade que há um grande valor na vida humana, que cada pessoa foi criada segundo a imagem de Deus e conforme a sua semelhança. Isso tudo é verdade. Mas o valor do pagamento feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário fala acima de tudo da gravidade do nosso pecado. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos 5:8, quando ele diz o seguinte: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. A cruz de Jesus de fato descreve o amor de Deus, mas não somente descreve um amor, ele descreve também a justiça de Deus que se manifestou contra o nosso pecado. A conclusão disso tudo, meu povo, e o meu conselho para você é que você fuja da teologia do coaching. Não dê ouvidos para esse tipo de coisa. Você precisa se lembrar que sim, de fato Deus nos criou para sermos felizes. É verdade que Deus nos criou para que nós encontrássemos a felicidade, mas saiba que você jamais encontrará a felicidade dentro de si mesmo. As respostas que você busca e os anseios que você persegue nunca estarão dentro do seu coração. A única coisa que o seu coração pode produzir é apenas o potencial para o pecado. Não é de se estranhar, portanto, que pessoas como Anitta, artistas como o Nego do Borel, a Ludmilla, que estão arruinados em seus pecados, estão perdidos em seus delitos e pecados. Essas são as pessoas que batem palma e louvam as pregações desses coaches. São pessoas que permanecem em suas vidas de pecado, elas não têm arrependimento, elas não têm temor a Deus e nem submissão à sua palavra. Já nós que realmente pertencemos a Deus, nós temos tudo, absolutamente tudo que nós precisamos, somente na pessoa de Jesus Cristo e na nossa submissão a Deus e a sua palavra. Esse é o meu recado para você hoje e que Deus te abençoe.